Então seja bem-vindo aí à última aula aí sobre a cultura do crisântemo, né, dentro desse curso, né, inicial da disciplina de floricultura do curso de agronomia. E então fechando esse aqui, para depois a gente vai iniciar outras culturas. Lembrando aí que foram 8 aulas e várias aulas dessa aqui, talvez nós vamos estar trabalhando um pouco mais rápido, né? A produção de crisântemos em vaso, ou seja, é importante que você assista várias das outras aulas aí, como a aula 1, aula 2, aula 3, né? Para que dê suporte a essa produção de crisântemos em vaso. Então nós temos uma base lá atrás. Então por isso é importante que se faça essas aulas quem está interessado mais na produção de vaso, de crisântemos em vaso, mas isso aí é a base do conhecimento, vai estar ali. Mas a gente vai estar voltando, né, passando, tendo alguma dúvida, vocês voltam naquela aula, né, na aula 1, 2 e 3, para estar ajudando vocês aí. E tem aí o livro, quem quiser aprofundar também, tem esse capítulo referente aí à produção de crisântemos em vaso. Essa cultura do crisântemo em vaso, ela sempre esteve entre as principais, inclusive nos últimos anos, até uns 4 anos atrás, 5 anos, ela era a cultura mais produzida, né, em vaso no Brasil. Nos últimos anos, com o desenvolvimento aí da produção, né, e o aumento, a intensificação da produção de orquídeas, né, a orquídea acabou ganhando uma expressão que são vasos que duram 1 ano e tem muito robista. Né? Então a cultura, se pensar no total hoje, a orquídea tem ultrapassado o número, né, de plantas em vaso comercializado. No entanto, em qualquer lugar que você for, supermercado, né, nos quiosques, tudo, vocês vão estar vendo a crisântemo em vaso. E ele tem um interesse muito grande, exatamente, que é uma flor muito fácil de se cuidar, é uma flor relativamente barata, né, num vaso, para você manter ele em casa, né, e você vai ter uma diversidade de cores, formatos, né, como nós vimos, para você estar escolhendo e levando para sua casa. Então a ideia é que essa flor você utilize, ela tem uma durabilidade de flor, né, bastante intensa as cores, né, e essa variabilidade que dá para você comprar um vaso desse e usar por 2 a 3 meses bonito em casa. E como ele é barato, você substitui esse vaso periodicamente. Né? Tem gente que começa a ter flores já mudando de cor, ele vai lá, como é uma flor barata, elimina aquele e compra outro vaso. Então essa é a ideia mesmo, né, da cultura. Produzir flores baratas, né, vasos muito baratos, para que a dona de casa não tenha o trabalho de ficar refazendo o vaso. O que ela teria que fazer é, dado aquele período, né, nesse período para manter ela bonita, uma boa irrigação. Tá? E depois nós vamos ver que nesse manejo existe um manejo até que ela não vai durar mais do que esses 3, 4 meses ali. A menos que você queira, você consegue recuperar um vaso desse, mas não vale a pena, né? Para a dona de casa é melhor, né, você estar substituindo. Você poderia fazer uma poda e recuperar a planta, né? Fazer adubações, mas a coisa um pouquinho mais complexa para a dona de casa estar se preocupando. Então a ideia é que a dona de casa pense, preocupe apenas exatamente com a irrigação, que já é uma ocupação de todo dia ela está indo ali, né? E verificando a necessidade de água e está fazendo essa irrigação, né? E está reparando na beleza daquele vaso. Então aqui dá para a gente ter, né? Exatamente alguns vasos bem diferentes, vejo tipo margarida, né? Branquinha, tem ele margarida de vermelho, amarelo, manchado, uma gama de flores que vai ter. E se a gente verificar, vai ter essa flor do tamanho bem pequena, como ela é grande. Então você vai ter vasos aí para um centro de mesa
bem delicado, assim como um vaso bem grande, né, para ocupar uma parte da sua sala ou do seu jardim ou da sacada da sua casa. Então, a possibilidade de uso, né, é muito grande. E tem aumentado bastante agora, nesse período de pandemia, as pessoas utilizando plantas em casa. Primeiro, para estar alegrando o ambiente e dar energia. Você pega uma planta como essa de cor bem viva, isso te traz, ativa o sistema nervoso e você fica melhor dentro de casa. Faça um teste, né? Quem não teve essa experiência, faça um teste com vasos, compre vasos de uma cor e outra e coloque na sua casa e verifique o seu comportamento, analisando você mesmo, a sua alegria, a sua forma de pensar e ativação do seu cérebro. Então isso é importante. Então tem uma atuação direta, né, no sistema nervoso, né, as cores e as plantas no seu dia a dia. Então por isso, né, que realmente essas plantas ganham, né, essa importância, né, dentro da sua casa, do seu apartamento e tudo. Então realmente ele atua dentro do seu sistema nervoso. Então, dada essa variedade, você inclusive consegue ter movimentos com cores diferentes, num espaço, em outro. Você tem um espaço que você precisa estar mais ativo, você tem um espaço que você quer mais tranquilidade. Então, você pode escolher flores bem diferenciadas e com cores bastante intensas, que vai ter uma força muito grande. É claro que se você tem um ambiente de acordo com o seu dia a dia, um dia você vai estar bem num ambiente mais calmo, outro dia você vai estar melhor, você vai sentir melhor num ambiente mais, vamos dizer assim, excitante, né? Que você precisa das duas coisas. Então, essa possibilidade de você trabalhar com o crisântemo com isso, leva a esse sucesso muito grande de uso. E veja que nós podemos ter flores da mesma variedade, nós podemos manejá-la, né, para ter flores grandes ou pequenas. Então, isso que é importante a gente entender. Veja que aqui nós temos um vaso com poucas flores e aqui com muitas flores. Então, aqui a gente vai ter um vaso que vai ter mais de 80 flores e aqui um vaso que vai ter apenas aí 20 flores. Então isso depende do manejo, aqui um intermediário, né? Então vai depender de como a gente quer manejar e produzir esse vaso. Então isso nem sempre é da variedade, é do manejo que nós vamos fazer. Então esse tipo de conhecimento, né, o produtor tem que ter e ver o que é a demanda e o que o mercado está querendo ali, né? Mas você pode estar produzindo os diversos tipos para a mesma variedade, um vaso com muitas flores e com poucas flores. É claro que nós temos variedade mais adequada para um número menor de flores, né, do tipo pompom, né, e algumas do tipo margarida, que a gente quer um número de flores maior. Isso aqui é um vaso bem pequeno e aqui esse aqui é um vaso bem maior. Então, a diversidade de tamanho e tudo depende do manejo do produtor, né? A gente que vai estar fazendo esse manejo para produzir um ou outro. A produção, então, de crisântemo em vaso, ela é dada, né, basicamente, aí, nesse caso, dentro de estufa. Dado ao manejo, nós já temos ali, quando eu falo em vaso, nós estamos com uma área limitada para o desenvolvimento do sistema radicular. Então, a variabilidade ou o manejo ali tem que ser um pouco mais rigoroso. Então, por isso que a produção de crisântemo em vaso, ela ocorre basicamente dentro de estufa. E normalmente a gente tem estufas para uma fase, para duas fases, e aqueles produtores que só têm a fase final. Vamos entender isso aqui então. Aqui nós temos um produtor que utiliza uma área, né, uma estufa, somente para a fase inicial, que é o enraizamento. O que acontece aqui? Então você pode colocar os vasos bem grudadinhos um no outro, né? E aqui é a fase onde usa a irrigação por nebulização,
que é a fase de enraizamento. Então, ele ficaria aqui nessa estufa durante aí 10, 15 dias, e aí a planta começa a crescer, a gente já tem que levar para uma estufa com espaçamento maior, tá? Lembrando, então, que em todas essa fase inicial aqui de propagação e enraizamento, é uma fase vegetativa, a gente tem que manter com dias, né, longos ou noite curta. Então, para isso, se eu tiver num período onde a noite é longa, eu tenho que usar luz, né, para quebrar a noite, para que não ocorra a indução floral. Então, na muda, lembrando que a indução pode ocorrer na própria muda. Então, ela resposta ao fotoperíodo, ela é muito precisa. Então, por isso que a gente tem que fazer o manejo, né, dessa iluminação bem feita para que aconteça isso aí, esse enraizamento ou esse crescimento vegetativo, e eu faço o controle do tamanho da planta que me interessa. Normalmente nós temos estufas climatizadas, aqui nós temos um produtor que tem aqui inclusive um sombrite, né, para diminuir a intensidade luminosa. Como é uma planta que exige bastante luz, aqui nós temos um sombrite bem claro, que não escurece muito, né, exatamente para a necessidade de luz, mas para efeito de controle da temperatura mesmo. Né, como nós temos aqui os nebulizadores, né, que já ajuda também no controle ou na climatização. Então, nesse período aqui, a gente precisa de umidade relativa, né, que seja aí acima de 85%, 85%, 90%. Então, por isso, da nebulização. E normalmente nem se usa irrigação direta nessa fase aqui, tá? A menos, né, que seja um produtor que não tenha as duas estufas, ok? Lembrando então que o controle fotoperiódico, né, ele obedece, quem tiver alguma dúvida, volta lá no capítulo, na aula, né, desse curso, né, aula 2, onde nós trabalhamos bem a questão de controle fotoperiódico. Mas lembrando que do plantio, no período que nós precisamos aí, em torno de 35 dias no vaso, dependendo do tamanho, né, e se é uma variedade de ciclo longo, mas normalmente aí em torno, no máximo, no caso do vaso, em torno de 30, 35 dias. Né? E depois o período de indução, né, que vai aí mais 30 dias até a comercialização, chegando aí no período de comercialização. Tá certo? Então, nesse caso, esse período de dias normais, ele pode acontecer até a abertura da flor. No caso do vaso, ela já pode ser comercializado logo ocorreu a indução, ele já pode ir para o mercado. Né? Dependendo do produtor, por exemplo, eu especificamente, se eu for comprar um vaso de crisanto, eu quero um vaso que as flores estejam começando a abrir, porque chegando em casa, né, eu tenho um período de uso, né, desse vaso muito maior. Eu vou apreciar desde o início da abertura das primeiras flores, né, e com certeza eu tendo um vaso, pegando ele na fase inicial, vou ter um vaso em casa bonita, tranquilamente aí por 3 meses, né? E se eu compro um vaso já todo com as flores abertas, esse período de uso em casa, que ele começa a chegar na senescência mais cedo. Então, isso é a diferença entre a flor de corte e a flor de vaso. Lembrando que ali é o período de luz, então no período de indução também eu preciso de dias curtos, então mesmo sendo dentro de estufa eu tenho que fechar, né, para fornecer, se for no período de verão, para ter dias curtos e noites longas, tá? Para fazer a indução floral no momento que me interessa, tá? Então, isso aqui é mais uma recordação. Não vou voltar naquela aula 2 para dar os detalhes de tudo isso aqui. Quem tiver alguma dúvida, volta lá então na aula 2, que é Fisiologia do Florescimento, e entenda como funciona melhor. Aqui estou dando um manejo apenas, que é fechamento, né? Quando eu quero dar dia luz, da luz é só acender a luz quebrando a noite. E quando eu quero dar noites longas,
eu fecho ele às 5 horas da tarde e só abro novamente no outro dia às 7 horas da manhã, tá certo? Para dar o período de noite longa, ok? Tranquilo? Então, voltando, então, já que nós vamos estar trabalhando com a produção de crisanto em vaso, uma coisa importante é o que eu vou colocar nesse vaso, qual é o substrato, a escolha desse substrato. Então, esse substrato é que vai levar ao sucesso ou não. Tá? Existe no mercado vários substratos com várias composições. Aqui eu coloquei só uma relação de quais são os componentes, né, que pode ser utilizado aí para a produção de substrato para crisanto. Né? Normalmente é a mistura de 2, 3, no mínimo desses compostos para formar o substrato. Então, no mercado nós temos aí, você pode usar a casca de pinos, né, desde que seja ela já preparada, porque a casca de pinos, casca de eucalipto, ela produz muito fenóis, nós já vimos aí numa parte do curso. Então, como que é o preparo dessa casca de pinos? Eu tenho que lavar ele até retirar todos os fenóis, que são prejudiciais. A palha de arroz carbonizada, né, que é ou chamado casca de arroz, né? Na verdade, é a casca de arroz carbonizada que leva à esterilização, né, desse material. O pó de xaxim, que na verdade está proibido, né, dadas as questões ecológicas. A turfa, que está na mão de poucos a nível de Brasil, acaba sendo um material um pouco mais caro. A perlita também, que nós não temos muito no Brasil para estar fazendo na mistura, mas em outros países é utilizada em grande escala. Tá? O bagaço de cana pode ser utilizado, né? Se você está numa região e tem condições de ter esse material com qualidade, então ele pode ser utilizado para a produção desse substrato. Quem está mais distante acaba, às vezes, ficando um pouco mais caro. Então, você vai ver na sua região qual que é o material. Casca de eucalipto, esterco de gado, farelo de mamona, fibra de coco e terra vermelha, né? Que pode colocar um pouco, né? Aí uns 10%, que ajuda no fornecimento, aí, inclusive, de alguns nutrientes como ferro. Aqui algumas receitas comerciais, né, que às vezes para quem vai estar trabalhando, só para ter uma ideia da proporção, né, desses materiais. Então, normalmente aqui uma receita: 30% de casca de pino, 35% de turfa, 25% de terra vermelha, 10% de casca de arroz carbonizado. Então, esse aqui seria um substrato, né, que vai proporcionar uma característica que permita o bom desenvolvimento do crisântemo. Tá? Então, nós temos mais outros aqui, né? 30% de pó de xaxim, 30% de casca de pino. Então, esses substratos são substratos, inclusive, que vocês encontram aí no mercado já pronto, comerciais. Nem sempre um substrato é melhor para um produtor, né, para todos os produtores. Normalmente o produtor adapta melhor a um tipo de substrato. Às vezes ele compra um substrato comercial e faz uma adequação daquele substrato para o tipo de manejo que ele tem, né? Dada aquela percepção de umidade, né? Então ele acaba utilizando ou fazendo alguma alteração. Lembrando que a relação entre capacidade de infiltração e drenagem é que vai levar um tipo de manejo ou outro tipo de manejo da irrigação e da adubação. Então acaba tendo uma variação entre um produtor e outro. No entanto, a maior parte desse substrato, só para vocês terem uma ideia, ele tem uma densidade que está aí em torno de 0,4. Lembrando que o crisântemo, quanto maior a aeração, né, melhor é o desenvolvimento da planta. No entanto, mais difícil o manejo, porque ele vai drenar mais rápido. Ele permite você errar para excesso. Mas se você demorar a irrigar também, ele seca com facilidade. Então, o manejo é de acordo com essa densidade. Que eu posso ter esse aqui que tem o primeiro aqui, a amostra, que teria aí uma densidade de 0,4, o outro 0,5,
né? E assim por diante. O outro aqui, talvez uma densidade de 0,35. Então, cada um teria um manejo de irrigação totalmente diferente para ter o melhor crescimento da planta ali. É importante que esse substrato mantenha essas características de pH e a condutividade você consiga manter ela na faixa de 0,7 a 1. Menor que 0,7 está faltando adubação. Como que eu faço isso aqui? Adubando ou não. Então, se cair abaixo de 0,7, tem que fazer fertirrigação. Ultrapassou 1, só irrigação com água. Então, fazendo esse manejo, né, nós vamos ver qual que é a adubação, né, não é a mesma praticamente do outro, mas vou estar passando ela aqui para vocês. Com certeza vocês vão ter sucesso, tá certo? Na produção de crisântemo não tem erro, né? Porque aí o excesso de adubo, né, se você fazer esse manejo, a água vai estar sempre lavando ali. Desde que você não faça, não deixe de fazer a avaliação. No caso do vaso, de onde que você verifica a condutividade e o pH? Quando você irrigar o vaso, ele vai drenar embaixo. Então você coleta aquele que drenou e faz a análise, né, com condutividade e o pH. Aí você vai ter realmente aí o manejo. Que lembra que lá no de corte a gente fazia a barrela, né? Então aqui é um pouquinho mais fácil. No caso escolhendo o substrato, agora a gente tem que escolher o pote para plantio. Então nós temos pote, no caso do crisântemo, é o pote 11, o pote 13 e 14. Esses são os mais comuns na produção comercial de crisântemo. O que seria esse número? Esse número tem a ver com o diâmetro da boca dele. É claro que o diâmetro e a altura é proporcional também, né? Então esse é um vaso bem menor, né? 11. Então aumenta aqui 2 centímetros, né? Então normalmente aumenta bastante o volume, né, de substrato aqui também, tá? E o 14 ainda mais. Então praticamente a gente vai dobrando o volume de substrato quando eu vou aumentando o tamanho aí do vaso. Pois vocês podem fazer até a conta aí quanto de volume cada um vai estar de substrato vai estar gastando. Então veja bem, o pote menor, normalmente a gente coloca 3 mudas, né? Podendo colocar 3, se você quiser um vaso mais compacto, pode colocar 4. É claro que acaba, dependendo da variedade, que ela já tem a capacidade de perfilar mais, a gente sempre deixa, não há necessidade de deixar mais do que 3. Tá? Em alguma variedade que tenha uma perfilha um pouquinho menos, né? Na hora que você inicia a indução floral, o produtor coloca 4. Normalmente o vaso 12 a gente pode colocar 4. Eventualmente você vai ter alguma variedade que às vezes você pode colocar 5 mudas. O vaso 14, aí sim você tem que colocar no mínimo 6 mudas dentro do vaso. Então é claro que nós estamos dobrando a quantidade de substrato, né? Está gastando, é um vaso que está ficando mais caro, o dobro em termos de custo de substrato, e também está aumentando o preço, né, quanto ao custo da muda, que nós estamos colocando mais um. Então tudo isso é custo de produção, tá? Em alguns casos, né, eu coloquei aqui a poda atrasa o ciclo, em alguns casos se utilizava, hoje esse manejo não usa mais, então a gente fazia o plantio e depois, na hora que ocorria o pegamento, a gente fazia a capação, né, da muda para ela dividir em 2. Só que isso atrasa o ciclo. Então, nesse caso, não se usa mais, né, simplesmente essa poda por causa desse atraso. Então, é melhor eu ter um ciclo, ganhar uma semana do que eu ficar uma semana, comprar uma muda a mais, né? Então, se for, seria o caso de eu colocar 2 mudas e fazer o pinche, né? Ou a capação para ela dividir em 2. Então, não se usa isso dado a essa característica de atrasar o ciclo e às vezes não dá aquela qualidade que você gostaria de enchimento,
Nós vamos ver em termos de qualidade de vaso quais são esses critérios também. A muda, normalmente quem trabalha com produção de vaso, né, crisanto em vaso, ele compra a muda sem enraizar. Porque esse substrato, como é um substrato que já tem uma porosidade bem grande, ele compra a muda já vem normalmente aí até com A e B, e ele coloca a muda no vaso. Porque como o vaso é pequeno, você trazer uma muda enraizada, demoraria até a mão de obra para você plantar. Aqui, como o espaço é pequeno, seria mais complicado. Então, a maioria já é normal todo mundo utilizar fazer o próprio enraizamento já no próprio vaso que vai ser comercializado. Como ele enraiza muito rápido, né? E nós vimos lá a estufa, que é a fase de enraizamento, mas se ele não tiver a área, às vezes na área de produção mesmo, ele coloca a nebulização, ele consegue enraizar tranquilamente. O número, de acordo com o tamanho de vaso, a gente tem que deixar um espaçamento entre eles, né? Então, o pote 11 eu consigo colocar até 30 vasos, né, por metro quadrado. Tá? O vaso 13 aí, no máximo 20. Dependendo da variedade e o tipo do manejo que nós vamos ver, às vezes não dá para colocar nem 20. Se ele for um vaso que eu quero ele mais aberto, tá? Então não daria para colocar mais do que 15. E o vaso de pote 14, né, que é o vaso maior, ainda menos ainda por metro quadrado. Isso, lembrando que o metro quadrado de uma estufa é muito caro, então o custo da produção do vaso maior, né, ele vai vários fatores que estão influenciando no seu custo. A área de sua utilização, que o custo da estufa é caro, né, a quantidade de substrato, né, e a quantidade de mudas. Tá certo? E às vezes até o tempo, um vaso maior, eu tenho que deixar ele crescer vegetativamente um pouco maior, né? Nós vamos ver também aqui mais na frente, nesse manejo, a proporção entre o vaso, que ele vai crescer um pouco mais e a gente às vezes fica aí, tem que deixar uma semana a mais também para cada tamanho de vaso aí, tá? Então veja bem, aqui eu tenho um vaso ou pote, né, 13, e aqui um pote 14. Né? Então o número de vasos aqui já no espaçamento final. Então na produção de crisântemo em vaso, assim como no crisântemo de corte a gente fazia o gotejo, né, por fita, nesse caso é feito aqui pelo sistema gotejo, né, tipo espaguete vaso a vaso. Então aqui você tem a sua estufa com o sistema de irrigação, né, e você coloca em cada vaso, né, um espaguetezinho desse, né, onde vai ser feita a irrigação. Né? Em alguns casos aqui, por exemplo, no vaso tipo pote, às vezes são colocados até 2 espaguetes, que o vaso já tem um diâmetro maior, né? Mas colocando central, às vezes daria. No vaso aqui, nós verificando esse sistema aqui, nós estamos apenas com um espaguete. E esse produtor aqui também está usando apenas um, mas eventualmente vocês vão ver algum produtor que utiliza 2. Só que vai ficar mais caro, né? Você gasta 2 espaguetes aqui, acaba sendo um custo maior. Então vai ser por gotejo a irrigação aqui. Então veja bem, aqui nós estamos com 4, 1, 2, 3, 4 mudas, que já enraizou, já começou a crescer, e essa aqui já um vaso maior com 6 mudas por vaso. Então aqui tem que manter aqui a dias longos, né, para que ocorra o crescimento vegetativo, não pode ocorrer indução. E aí esse vaso nós vamos deixar ele crescer, né, até chegar no ponto de iniciar a indução floral. Então o período vegetativo, então veja bem, os vasos aqui já cresceram bastante, né, a muda. Então nós deixamos, se eu quero que o vaso tenha, por exemplo, 12 centímetros, essa muda eu deixo crescer até 20, 24 centímetros para iniciar a indução floral. Tá? Então, por quê? Quando inicia a indução floral, ele ainda cresce 1/3 do seu tamanho. Se ele tem 20, ele vai a 30 centímetros.
E essa é a proporção adequada. Se eu quero um vaso aqui de 10 centímetros, eu quero um vaso máximo, ele pode ter 30 centímetros, tá? Então, o crescimento vegetativo, de acordo, eu vou deixar ele crescer de acordo com o tamanho do vaso. Um vaso aqui de 8 centímetros, eu tenho que deixar no máximo 16. Um vaso de 12 ou 15 centímetros, se fosse 15 eu deixaria até 30, né? Que seria um vaso maior que o tipo vaso de barro, tá certo? Mas só para vocês, essa proporção de 3 partes, o tamanho do vaso vezes 3 é o tamanho final. O que não quer dizer que eu possa deixar um pouquinho menos, né? Eu posso deixar um pouco mais do que isso, já fica desproporcional e esse vaso começa a cair, né? Não ter nem equilíbrio no seu dia a dia. Então esse é o manejo de crescimento vegetativo, né? E o tamanho que eu quero deixar. Aqui já é no crescimento, começou o período de indução, né? Então está começando já a formar os botões floral. Então ele já chegando aqui, ele ainda alonga um pouquinho mais. Então nós estamos com um vaso aqui, vamos supor, de 12 centímetros, ele já está chegando aí 26, 27 centímetros, chegando no seu final aos 30 centímetros. Mas já dá para a gente ver aqui os botões florais. Quando ele chegar nesse ponto aqui, a gente começa o manejo, tá? O manejo do tipo de quantos botões florais eu vou querer deixar. Então, que é o raleamento. Então, eu tenho esse vaso, né, que já está com os botões florais, tá? Então, eu tenho que fazer o raleamento, que eu posso manter esse vaso em torno de 20 flores até um vaso com 70 flores, no mesmo vaso. O que muda isso? A massa, se eu deixar um vaso com 70 flores, ou um vaso com 20 flores, se eu colher no final dessas flores, né, todas as flores e pesar, ela vai ter o mesmo peso. Isso significa, se eu deixar 20 flores, ela vai ser flores maiores. Se eu deixar 70, vão ser flores bem pequenas. Então esse é o manejo que eu tenho que chegar. Qual é o tamanho da flor e quantas flores eu vou deixar? Então esse manejo é de acordo com o comércio. E normalmente, nesses locais, para ter ergonomia, o vaso, às vezes, na maior parte, fica no chão. Tá? E se o cara, para trabalhar o dia inteiro fazendo isso, ele tem esse suporte aqui, que ele pega o vaso, põe aqui e vai fazer esse raleamento ali de botões florais. Ele vai fazendo o raleamento e jogando, ele não joga isso no chão, para evitar aí a questão da botrites. Então, normalmente é um suporte duplo, né? Um com o local que vai jogar e o outro que é o suporte do vaso ali para ele estar trabalhando tranquilamente ali, tá? Aqui só um detalhe, né? No momento adequado que ele vai fazer o raleamento, ocorreu a indução, né? Nós temos aqui, eu posso tirar. Se eu quiser um vaso com muito botão floral, eu vou tirar somente o botão apical aqui. Aí ele vai perfilhar o máximo aqui e dividir a energia para todos os botões máximo que a planta produzir. Tá? Então ele retira o apical ou vai o apical e mais alguns. Tá? Ou poderia, né, normalmente só deixar o apical, se eu tenho 6 plantas, ele vai ficar 6 botões e depois vir os demais. Tá? Então esse é o manejo, né? Quem vai determinar isso é você e com o tipo de vaso que você vai querer produzir, ok? Então, o mais importante é você entender o manejo e o que você vai produzir é na prática, né? Então, aqui esse manejo que vai ser feito aqui, que é no dia a dia, aqui o manejo que eu vou tirar só o botão apical, né? Para perfilhar o máximo de inflorescência aqui do crisântemo. Aí vai produzir flores bem pequenas. Então esse é um vaso que ele chega até ficar abrir, né, perfilhar, ele fica mais aberto o vaso. Ele não cresce muito, dada a competitividade, ele fica um vaso um pouco mais aberto. Mas se eu fizer o raleamento, né, eu retirar
aqui os botões virais e retirar também alguns botões, deixando aqui no máximo, aqui, vamos supor aí ninguém vai querer menos de 20 flores, normalmente de 20 a 30 botões, aí ele vai ficar maior ou menor. Então esse aqui nós temos um vaso aí com em torno de 20 flores, tá certo? E a proporção que vai ficar 1, 2, então a altura, se ele tem 10 centímetros, 30 centímetros, e aqui as flores. Se você seguir esse manejo, a gente vai conseguir aqui. Normalmente quando eu deixo muito, ele acaba, às vezes, não chegando a essa proporção aqui. Mas ele acaba ficando tipo um buquê, dá uma, vamos dizer assim, uma ideia de bem legal de formação, né, de estilo também entre os dois, tá? Então, aí no mercado você vai ver, então, alguns que mantêm um número menor, que vai dar flores bem maiores, né? Então, esse dá para você ver o manejo, isso é feito com essa. O que você quer obter é aqui que você vai produzir ou vai selecionar o tipo de manejo. Às vezes você tem até que fazer 2 vezes, mas a pessoa já treinada, deixando no momento adequado, ele já vem aqui, olha, eu quero tantos botões, rapidamente ele faz esse manejo para aquele tipo de produção que lhe interessa mais. É claro que tem flores que são muito mais vistosas, né? Que não, se você pegar uma flor como essa aqui, que já tem um manejo para número menor, então, e fizer ele deixando essa quantidade, você perde a qualidade da flor. Aqui então, de acordo com a variedade, ela já induz o tipo de manejo mais adequado para ela, né? Então, aquelas flores mais nobres, normalmente nós deixamos, ou mais cheias, né? Com um número de lígulas maiores, normalmente a gente deixa um número menor para realçar exatamente essa flor, tá? Então por isso você vai encontrar ali no mercado aquelas flores mais simples, né? A gente deixa mais, do tipo margarida é mais comum você ver flores de crisanto tipo margarida no vaso com um número bem grande e flores bem pequenas aí nesse caso, tá? Aí ela acaba realçando o vaso mais, né? Do que uma flor do tipo margarida deixar pouco. Então se eu comparar os dois acaba, mas tudo é questão de gosto, né? Então quem manda que tipo de manejo que você vai estar fazendo, quem vai mandar é o mercado, né, que você está vendendo. Outra coisa, né, é a adubação. Então, o crisântema, a exigência nutricional não muda se é no vaso ou se é a campo. No caso aqui, como a gente trabalha no vaso, esse manejo tem que ser feito periodicamente. Normalmente a gente faz mais fertirrigação, né, no vaso para manter a mesma condutividade, porque normalmente ele drena mais e você jogando a água, né, lava mais também. Mas a proporção e a formulação é a mesma. Tá? Então aqui está uma formulação, normalmente a gente usa caixa A e caixa B, né? Aqui a proporção para pote, a quantidade que se usa. É claro que pequeno produtor, às vezes, que está querendo começar com a atividade, não tem sistema de irrigação, ele pode comprar também aqueles adubos de liberação controlada e coloca ali 1 grama, né, por pote, né, e essa adubação dá para praticamente todo o ciclo, tá? No entanto, acaba sendo mais caro do que esse manejo, às vezes não dá a mesma qualidade que esse aqui também. Ele funciona, aqueles adubos de liberação controlada, mais para a dona de casa, né, que compra o vaso, né, e irriga muito, ela logo lava esses adubos nutrientes, vai se lavar, que a gente usa tudo adubo de alta solubilidade. Então aqui nós temos adubo para um pote 14, a quantidade para um pote 11 e 12. Né? E a formulação A e a formulação B. Normalmente utiliza para vaso um dia com uma adubação, outro dia com outra adubação também. Tá? Só para, em termos de manejo do produtor, ficar mais fácil. Até esse vaso chegar no ponto de colheita, né? Esse ponto de colheita, aqui eu mostrei um com as flores totalmente abertas,
Mas no caso de vaso, a gente pode comercializar um pouco mais fechada e às vezes até a flora prefere esse vaso mais fechado. Então aqui um produtor de crisanto de vaso, nós temos várias fases, né? Esse aqui é um produtor de vasos maiores. Nós temos em alguns lugares que está numa fase de enraizamento, outras fases está em de crescimento, né? Lembrando que aí no caso ele teria que separar aqui uma área da outra, por causa um está com luz e o outro já está fazendo a indução, tá? Então é só para ter a ideia de manejo, a gente tem que ter essa flexibilização. Esse vaso estando pronto, ele vai o produtor já coloca ele nesses carrinhos, né? Então, quando eu tenho vasos menores, né, nós temos várias prateleiras para se colocar no carrinho. Quando eu tenho vasos maiores, às vezes só dá para colocar 3 prateleiras também, né, para levar para o Velen, no caso. Chega aqui, ele tem a classificação, né? Então, em termos de defeito, formação, então ele é classificado, você nunca mistura um vaso com muita flor, então você faz o seu padrão, né, para estar comercializando de acordo com o mercado está exigindo. Você vai verificar o que o mercado quer, né, e você vai estar levando esse tipo de produto para comercializar. Aqui tem várias espécies, né, que eu estou mostrando, mas é só para a gente ter uma ideia a comercialização, como que é feito. Então você coloca no saquinho, né, o vaso e já põe no carrinho para ser levado para comercialização. Bem rápido, né, mas para vocês que já viram o curso todo, eu acho que dá para ter uma ideia, né, dessa produção de crisanto. Quem quiser mais detalhe, inclusive, de padrão, pode estar entrando aí dentro do Velen, né? Lá tem todos esses padrão de comercialização, padrão também como você colocar os saquinhos, né? Você pode comprar os saquinhos para estar colocando o seu vaso, né? Já com o seu nome, né? Endereço e tudo para comercializar, certo? Então agora, terminando a cultura do crisântemo, na próxima aula a gente entra então já com uma outra cultura aí, que nesse caso vai ser a cultura da roseira. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.